O meu convidado de hoje é o professor Ricardo Rodrigues, que é jornalista e cientista político. Ele trabalhou no consulado dos Estados Unidos em Recife e depois passou num dos concursos mais concorridos do nosso país, que é o de consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Ricardo é graduado em Geografia pela California State University e em Comunicação Social pela Universidade Católica de Pernambuco. Ele possui mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado também em Ciência Política pela State University of New York. Atualmente, ele é professor e escreve sobre política internacional. Bom dia, meu amigo Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Aurélio? Um bom dia para você. Eu vi que na terça-feira você postou uma análise sobre a dimensão simbólica do atentado contra Trump e a repercussão na corrida presidencial dos Estados Unidos. Por isso te convidei para nós bater um papo com a gente. Qual é o Perfeito. poder daquela imagem de Trump ensanguentado e levantando o punho e gritando lutem, 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 para influenciar a narrativa eleitoral? Olha, mas aquilo ali, veja bem, é uma imagem épica, certo? Aquela foto lá é uma foto para gerações, não é um momento apenas que foi captado, tá compreendendo? Aquilo ali é uma imagem que vai durar um tempão. Ela lembra, inclusive, uma outra imagem emblemática e épica da Segunda Guerra Mundial, que é a imagem da tomada de Iwo Jima, no Japão. Está compreendendo? Quando os fuzileiros americanos enfiam uma bandeira americana no solo japonês, no solo daquela ilha. Então, o que acontece é o seguinte: isso é uma imagem épica. Se você for olhar, depois de ver aquela imagem, você faz um retrocesso no vídeo, tá compreendendo? Você vai ver o seguinte, que aquela sequência de cenas é uma sequência de cenas digna de um filme dramático, tá compreendendo? De um filme do Oliver Stone, por exemplo, ou de um Kubrick, Stanley Kubrick. As imagens as cenas são formidáveis, está compreendendo? Então você tem, por exemplo, um presidente, um ex-presidente, um candidato falando no púlpito, está compreendendo? De repente se ouve estampidos de tiros, o candidato coloca a mão na orelha, está compreendendo? Se abaixa como se estivesse se protegendo, acorrem lá para eles um bando de agentes do serviço secreto para protegê-lo. E em seguida, alguns momentos depois, está compreendendo, segundos, uns 30 segundos depois, eles se levantam todos e na hora de sair daquela cena de crime, o que é que acontece? O candidato, que ao invés de estar combalido, de estar chocado com o que tinha acontecido, o que é que ele faz? Ele levanta o punho cerrado, está compreendendo, e clama os eleitores deles que estão ali, os apoiadores, a lutar. Lutem, lutem, lutem. E qual é a resposta? Embora todos estejam chocados com o que está acontecendo, está compreendendo? Tem gente morta na plateia, tem gente ferida. O que é que esse público faz? Canta USA, USA, USA. Veja bem, tudo isso daí, olha só o drama disso daí, isso poderia ser matéria de um filme, tá compreendendo? De um filme dramático. E não foi. Veja bem, foi apenas o quê? Um episódio numa campanha presidencial, na corrida presidencial dos Estados Unidos, na campanha eleitoral. Veja bem, essas imagens, essa sequência de cenas e, sobretudo, aquela imagem que ficou daquela fotografia com o punho cerrado e atrás, no background, o que é que você tem? Uma grande bandeira americana. Veja bem, aquilo ali transcende o momento e é carregada de um simbolismo incrível. Está compreendendo o Pois é. quê? Aquilo é uma imagem épica
que faz daquela vítima, que poderia ser uma vítima combalida, tá compreendendo? Mas não é. É uma vítima que se levanta de uma situação complicada, tá compreendendo? Uma situação que muitos ficariam chocados, ficariam em choque, e ele convoca, ele mobiliza os seus eleitores, ele usa aquele momento para mobilizar os eleitores. Isso faz dele, simbolicamente, tá compreendendo? Então, o transforma numa espécie de herói, tá Isso compreendendo? mesmo, Ricardo. Queria saber quais elementos cinematográficos você acha que estavam presentes no atentado que reforçam exatamente essa figura de Trump como um herói para os seus apoiadores. Você tem uma situação que é uma situação que a maioria de nós é, aceitaria como vítimas, está compreendendo? Como vítimas indefesas da situação, vítimas indefesas, está compreendendo? E a gente iria querer sair dali o mais rápido possível para evitar mais perigo, tá compreendendo? Aquilo é uma cena perigosa, então você quer sair, porque é o instinto da sobrevivência. E não é isso que você vê do Trump. O Trump, ao invés de fazer isso, está compreendendo? Ele usa aquele momento para fazer um chamamento. Um chamamento, está compreendendo que não é apenas um chamamento, por exemplo, para lutar para ele, mas é como se fosse lutar para mudar as coisas no país. Pelos Lutar, está compreendendo? Se ideais, engajar numa luta. né? É. Agora, você não acha que esse chamamento de lutem, 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 não faria acirrar mais ainda os ânimos entre democratas e republicanos? Com certeza, faria sim, não, sem dúvida, está compreendendo? A questão é que ah, ali ele está chamando para uma luta em prol do país, está compreendendo? Por quê? Porque aquela situação ela transcende apenas um atentado contra uma pessoa. Aquela situação ela tem muito de um atentado contra a própria democracia, um atentado contra o país, está compreendendo? Então, naquele momento, o chamamento para a luta não é para proteger a ele, não é para proteger os republicanos, mas sim a democracia, porque o que está em jogo ali, o que está ameaçado, está compreendendo? É a própria democracia, é a cultura e os valores americanos que estão ali ameaçados. Então, na hora que ele faz o chamamento, ninguém vai entender como um chamamento meramente partidário, está compreendendo? Ideológico. Todos vão entender como um chamamento à luta por uma causa maior. E que causa maior é essa? A causa maior seria a democracia, os valores, as tradições dos americanos. Na convenção do Partido Republicano, que começou 2 dias após o atentado, o partido mostrou-se unido em torno de Trump. Você acredita que essa união entre os republicanos vai perdurar a longo prazo, especialmente considerando as divergências internas que eventualmente ainda possam existir? Eu acredito que, veja bem, o partido, nesse momento, que é um momento de campanha, é um momento importante para o partido de retomada do poder, o partido sai unido, apesar das divergências internas que existem, tá? Então, você veja o seguinte, que é, os grandes adversários de Donald Trump durante as primárias, todos eles endossaram a candidatura de Trump, fizeram questão de falar ao público, Nick Haley, Marco Rubio, DeSantis, todos eles falaram, se dirigiram ao público para oficializar o endosso deles. Então, veja bem, eles estão unidos porque é importante essa união por duas razões. Primeiro, para que o Partido Republicano possa voltar a ter a presidência, e segundo, pelo impacto disso nas eleições para o Congresso.
para a Câmara e para o Senado, porque isso aqui são eleições gerais. Acontece a eleição presidencial, mas junto tem eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Então, é muito importante para o Partido Republicano tentar conseguir votos o suficiente para fazer maioria na Câmara, que hoje já tem, mas é muito pequena, a maioria é muito pequena, eles querem aumentar a margem, e para fazer uma maioria no Senado, que hoje não tem. Então, essa escolha do Vence, muito provavelmente, foi uma estratégia para fisgar esse eleitorado que não está tão firme com o Partido Republicano. É isso, Ricardo? Veja bem, eu acredito que foi assim uma escolha muito feliz da parte do Donald Trump. Por quê? Porque esse é um cara bem jovem, está compreendendo? É um cara bem jovem, mas ele representa uma nova face, vamos assim dizer, do Partido Republicano. O Partido Republicano sempre foi o partido do business, do empresário, está compreendendo, de ajudar o empresário, porque se o empresário tem menos imposto, ele vai aumentar os empregos, e esse sempre foi, vamos dizer assim, quase que o slogan, esse sempre foi a filosofia, essa sempre foi a filosofia do Partido Republicano. Com essa escolha, o Trump mostra o seguinte, que a ideia agora é o Partido Republicano enveredar por outro caminho, por um caminho que sempre foi o caminho dos democratas. O que quer dizer? Veja bem, o Vance é um senador, é um político das massas, é um político que trabalha cujo eleitor é o trabalhador comum, é aquele eleitor que antigamente era o eleitor do Partido Democrata. Então, na realidade, está havendo aqui quase que uma transformação do Partido Republicano, onde você está agora apostando, está compreendendo, no eleitor que é o trabalhador, que é o operário, que é aquele cara comum, está compreendendo, que enxerga tanto no Trump quanto no Vance, um reflexo de si mesmo, tá compreendendo? Então, o Trump é rico, sim, mas é o cara, não importa porque da forma como ele fala, a forma como ele se comporta, é uma forma que tem muito a ver com o americano médio, com o americano comum, com o blue collar, como ele chama, o blue collar worker, que é aquele cara que está na linha de frente do operariado, tá? Então, houve assim, com a indicação do Vence para a vice-presidência, houve essa consolidação dessa mudança. Evidentemente que os tradicionalistas, os republicanos tradicionalistas, não ficaram muito satisfeitos. Por quê? Porque para eles a ideia é manter-se fiel àquele paradigma de trabalhar para o businesses e com um governo pequeno. Só que esse paradigma, de uma certa forma, e aqui é que está vamos dizer, a jogada interessante por parte de Trump e do Vance, é que esse paradigma, que era o paradigma que você sempre alinhava ao Partido Democrata, deixou de ser do Partido Democrata. Hoje o Partido Democrata trabalha exatamente com o Big Business, Big Tech, está compreendendo, e com o complexo militar industrial. Então, o que acontece é o seguinte, mudança de paradigma, e vamos ver no que isso vai dar. Ricardo, em relação à resposta do Partido Democrata, o que você achou da convenção de Joe Biden à União Nacional logo após o atentado? Veja bem, assim que ele fez essa convocação, isso ecoou nas fileiras do Partido Democrata. Então você viu o seguinte, que candidatos em potencial e outros políticos, lideranças, vamos dizer assim, do Partido Democrata, todos eles cerraram fileira com o Biden, tá compreendendo? Então a ideia é o seguinte: se não tem ninguém que possa bater o Trump, tá compreendendo? Por que que a gente vai passar pelo desgaste de tirar o Biden? E isso deu momentaneamente, está compreendendo? Há alguns dias deu muita força e vitalidade para a campanha de Biden.
Se bem que é o seguinte, em termos de apoio dentro do partido, certo? Só que isso foi uma coisa momentânea, porque o que a gente vê hoje é exatamente ah, muito, vamos dizer, os líderes começando a trabalhar no sentido de pressionar o Biden para sair, porque ele seria uma opção fraca e você tem que tentar umas outras opções. O que acontece hoje, por exemplo, é o seguinte: é que o Biden ontem já foi diagnosticado com Covid. Ah, Ontem, tá compreendendo, saiu a notícia ontem de noite de que ele testou positivo para a Covid. Isso daí pode ser a deixa necessária para ele renunciar. Por quê? A saída honrosa. Porque o que acontece é o seguinte: uma das razões que o Biden estava lutando com todas as forças para permanecer na campanha, permanecer o candidato do partido, a sua esposa Jill estava lá na luta, à frente dessa luta. O que aconteceu é o seguinte: uma das razões era o seguinte, era garantir a dignidade do Biden, a dignidade da velhice do Biden, tá compreendendo? Do Biden idoso. E, de uma certa forma, eu acho isso uma coisa válida, tá compreendendo? Porque a saída dele, da forma como estava sendo maquinada, era uma saída desonrosa, tá? Agora, se ele fica doente, ele não tem condições de levar à frente a campanha. E ele mesmo pede para sair. Por quê? Por razões de doença. É muito provável que essa seja, vamos dizer, seja o gancho necessário para a renúncia dele. Vamos ver. Na quinta-feira, último dia da convenção, em um discurso que durou mais de 1 hora e meia, Trump voltou a atacar imigrantes ao prometer a retomada da construção do muro entre o México e os Estados Unidos, contrariando a especulação de que ele adotaria um tom mais ameno e conciliador neste momento. Trump também criticou o governo de Joe Biden por encerrar as políticas anti-imigração implementadas por ele durante o seu mandato. Além disso, o ex-presidente dedicou parte do longo discurso a descrever o ataque a tiros ocorrido durante o comício, prestando homenagem ao bombeiro Corey Comperatori, que foi morto na ocasião. Na hora que eles se decidiram ah, pelo Vence como o candidato a vice-presidente na chapa do Trump, certo? Na hora que o Trump decidiu isso aí, ele decidiu também qual é a estratégia. E a estratégia é o seguinte: a estratégia é você atingir o americano médio que está, não, veja bem, não nas áreas metropolitanas. Eles já estão considerando o americano de áreas metropolitanas como um voto perdido. E veja bem, e isso daí é uma aposta até complicada, porque existe a maioria de eleitores nessas áreas metropolitanas, em Nova York, na Califórnia, está compreendendo? Mas eles já estão considerando que não é muito complicado, que vão conseguir apenas uma pequena parte disso aí, tá? Mas aí eles estão apostando no americano médio, no americano que está no interiorzão, tá compreendendo? Então, por isso que eles foram com o Vence, que é do estado de Ohio, um estado interiorano, tá compreendendo? Mas que a ideia é de Ohio ir para Iowa, ir para Wyoming, pegar todos aqueles estados, muitos deles que eram democratas, até por conta do perfil, tá compreendendo? Do perfil de operários. Então, eles estão se dirigindo ao eleitor que, na realidade, é um eleitor vamos dizer, interiorano, é um eleitor operário, é um eleitor de renda não muito alta, renda baixa, está compreendendo? Isso daí, esse eleitor sempre foi um eleitor do Partido Democrata. Eles estão
eles estão enxergando que esse eleitor não mais se sente representado pelo Partido Democrata e eles estão no jogo para pegar esses eleitores. Além disso, teria os eleitores tradicionalistas. Já houve, vamos dizer assim, uma recomposição. Eles já se deram conta que ainda está muito cedo na campanha. Ainda falta 3 meses e meio. 3 meses e meio é muito tempo. Está compreendendo? 3 meses e meio é muito tempo. E dá tempo para se fazer muita coisa. É tempo até para ter um outro atentado no Trump, se quisesse. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Não é isso. Lembra que eu falei para você que houve uma espécie de reviravolta no, vamos dizer, em termos de paradigma de cada um dos partidos. O Partido Democrata, por exemplo, na época do Kennedy, na época do Clinton, ainda era um partido democrata muito ligado a esse operariado. Está compreendendo? Aos sindicatos. Essa era a cara do Partido Democrata. Não era a cara do Partido Republicano, que a cara do Partido Republicano era big business. Tá? Então, o que é que acontece? Uma das pessoas que fez um discurso na convenção republicana foi o presidente dos sindicatos dos Teamsters, que é os caminhoneiros. Veja bem, o sindicato dos caminhoneiros. Isso daí era a coisa mais improvável de acontecer numa convenção republicana. Muito provável de acontecer na convenção democrata. Ou seja, os papéis se inverteram. Mas o que acontece é que o Partido Democrata, com essa inversão, o Partido Democrata começou a ter muito doadores, tem muito dinheiro, certo? E dinheiro na campanha é um fator muito importante, está compreendendo? Por quê? Porque é dinheiro para se gastar com televisão, com propaganda no YouTube. E ao contrário do Brasil, que tem uma regulamentação, o Código Eleitoral tem até capítulos para isso daí, lá é mais ou menos livre. Então, a propaganda eleitoral muitas vezes define, está compreendendo o que vai acontecer. Então, você tem muito dinheiro agora, vai ser canalizado para o Partido Democrata, para essa briga, está compreendendo? Essa briga nesses 3 meses e meio. Então, basicamente, não vai ser uma coisa fácil, não. Não vai ser fácil por causa do dinheiro que vai ser colocado aí, o que está em jogo, está compreendendo? Para os democratas, o que está em jogo não é apenas a corrida presidencial, mas para eles também é a ameaça de perder a maioria no Senado. Isso eles não querem fazer, e está compreendendo? E eles também não querem dar uma margem maior para a maioria na Câmara. Então, o que acontece é o seguinte: é um jogo muito complicado. Então, a gente não pode simplesmente dizer o atentado vai garantir uma lavada. Se fosse mais próximo da data, garantiria. Como nós temos 3 meses e meio, muita coisa pode acontecer, sobretudo porque existe muito dinheiro entre doadores democratas interessados na manutenção do status quo. Tem um cara na internet que é muito popular, um cara muito inteligente, um ex-correspondente internacional brasileiro, que ele coloca vamos dizer, o canal dele como o café, Pepe Café, e ele seria o Pepe Escobar. É um cara realmente muito inteligente, que faz essa cobertura tal, e ele usa ele falou o seguinte, ele usou não pesquisas, mas ele usou as casas de aposta de Londres. E as casas de aposta de Londres, quer dizer, você aposta tudo, inclusive resultados eleitorais. Então, na casa de aposta, como é que está, vamos dizer, como é que está a eleição, como é que estão os números
para a aposta. Os números é 66% que Trump ganha contra 26% que Biden ganha ou que os democratas ganham. Então, o que acontece é o seguinte: veja bem, a casa de aposta não está nessa história, não está nesse business para perder dinheiro. Então, é isso, está compreendendo? Então vamos conferir com especial interesse o desdobramento desta eleição e em novembro vamos ver qual vai ser a decisão do povo americano. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar para a gente ter uma nova conversa, mais ou menos daqui a um mês, para ver como é que anda essas coisas, como é que está a dinâmica daqui a um mês. Então vamos agendar para daqui a um mês uma nova conversa nossa sobre a eleição americana. Agradeço demais pela sua participação no Salão Verde, o nosso canal no YouTube. Um grande abraço, meu amigo.